Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês um pouco a respeito da introdução do livro 12 Rules for Life, ou em português, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, escrito por Jordan Peterson. Bom, vamos lá para a introdução. Nessa introdução, o Dr. Jordan Peterson ele vai contar como foi que esse livro começou, né? Como foi que ele surgiu. No ano de 2012, ele começou contribuindo com um site chamado Quora. E nesse site, qualquer um pode fazer uma pergunta, de qualquer tipo que seja, e qualquer um pode ir lá e responder. E de vez em quando ele respondia questões que as pessoas faziam nesse site Quora. Entre elas, qual a diferença entre ser feliz e ser contente? Ou o que faz a vida mais significativa? E depois de um tempo, logo depois, ele diz que responde outra questão. Quais as coisas mais valiosas que todo mundo deveria saber? E ele escreve uma lista de regras para responder essa pergunta. Seriam como se fossem máximas. Algumas bem sérias, ele diz. E os leitores desse site Quora pareciam satisfeitos com a resposta dele. E eles comentavam e compartilhavam essa lista. Inclusive, em 2018, eu procurei acessar essa lista no Quora e fiz um PDF dessa listinha e guardei comigo. E vou ler aqui para vocês o que dizia essa lista que o Dr. Jordan Peterson havia escrito em resposta a essa pergunta. Quais as coisas mais valiosas que todo mundo deveria saber? As regras, que eram dezenas, são as seguintes. Eu vou ler para vocês aqui. Diga a verdade. Não faça coisas que você odeia. Haja de forma que você possa dizer a verdade sobre como você age. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Se você tem que escolher, seja aquele que faz as coisas, ao invés daquele que é visto fazendo as coisas. Preste atenção. Suponha que a pessoa que você está ouvindo pode saber algo que você precisa saber. Ouça-os com atenção o suficiente para que eles compartilhem com você. Planeje e trabalhe diligentemente para manter o romance em seus relacionamentos. Tenha cuidado com quem você compartilha boas notícias. E a seguinte é: tenha cuidado com quem você compartilha más notícias. Faça pelo menos uma coisa melhor a cada lugar que você for. Imagine quem você poderia ser e, em seguida, mire com firmeza nisso. Não se deixe tornar arrogante ou ressentido. Tente deixar um cômodo da sua casa o mais bonito possível. Compare-se com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Trabalhe o máximo que puder em pelo menos uma coisa e veja o que acontece. Se as memórias antigas ainda o fazem chorar, escreva-as cuidadosa e completamente. Mantenha suas conexões com as pessoas. Não denigre descuidadamente as instituições sociais ou as realizações artísticas. Trate-se como se fosse uma pessoa responsável por ajudar. Peça a alguém que lhe faça um pequeno favor, para que ele ou ela peça que você o faça no futuro. Faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. Não tente resgatar alguém que não quer ser resgatado e tenha muito cuidado ao resgatar alguém que o faz. Nada bem feito é insignificante. Ponha sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É aquela coisa, né? Olhe primeiro para você, conserte o que está errado, depois você vai apontar o dedo para a casa do vizinho, para a vida do outro. Vista-se como a pessoa que você deseja ser. Seja preciso em seu discurso. Fique em pé com os ombros para trás. Não evite algo assustador se ele ficar no seu caminho. E não faça coisas desnecessariamente perigosas. Não deixe seus filhos fazerem nada que faça você não gostar deles. Não transforme sua esposa em empregada doméstica. Não esconda coisas indesejadas no nevoeiro. Observe que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Leia algo escrito por alguém excelente. Acaricie um gato quando você encontrar um na rua. Inclusive, essa regra
é a última das 12 regras neste livro aqui. Não incomode as crianças quando estiverem andando de skate. Também está aqui. Não deixe que os valentões escapem impunes. Escreva uma carta ao governo se encontrar algo que precisa de conserto e proponha uma solução. Lembre-se de que o que você ainda não sabe é mais importante do que o que você já sabe. E a outra era, seja grato apesar do seu sofrimento. E é justamente dessa lista que o autor desse livro tira as 12 regras que vão compor esse livro aqui, 12 regras para a vida. Antes de publicar esse livro aqui, 12 regras para a vida, ele só havia publicado Mapas do Significado. O que ele propôs no livro Mapas do Significado era que grandes mitos e histórias religiosas do passado, particularmente aquelas derivadas de uma tradição anterior e oral, elas eram morais na sua intenção. E as pessoas naquela época, eles não estavam preocupados, eles não se preocupavam com o que o mundo era, digamos assim, como um cientista faz, por exemplo, né? Mas eles se preocupavam mais como o ser humano deveria agir. E ele sugere nesse livro que os nossos ancestrais, eles entendiam o mundo como se fosse um palco, como se fosse um drama, e ao invés de um lugar onde há objetos. E ele diz assim: eu descrevi como eu tinha passado a acreditar que os elementos constituintes do mundo, como o drama, eram ordem e caos, e não coisas materiais. E aí ele vai falar rapidamente sobre ordem e caos. Claro que mais à frente ele vai falar com mais detalhes, mas ele menciona a ordem e caos aqui já na introdução. E ele diz o seguinte a respeito da ordem. Ordem é onde as pessoas ao seu redor agem de acordo com, digamos, as normas sociais, de uma maneira previsível e cooperativa. É a estrutura social do mundo, território explorado e familiaridade. O estado da ordem é tipicamente retratado simbolicamente e imaginativamente como masculino. É o rei sábio e o tirano, para sempre unidos. Como a sociedade é simultaneamente estrutura e opressão. A respeito do caos, ele diz: caos, por contraste, é quando ou onde algo inesperado acontece. O caos emerge numa forma trivial, e ele dá o exemplo quando você conta uma piada, né? Você está numa festa com um grupo de pessoas que você pensa que você conhece, e aí você conta uma piada esperando que elas vão reagir, rindo, que elas vão entender sua piada, e o que acontece é justamente o oposto. Isso seria um exemplo de caos, algo que você não está esperando que aconteça, acaba acontecendo. Como a antítese da ordem simbolicamente masculina, o caos, nesse caso, é apresentado imaginativamente como feminino. É criação e destruição, a fonte de novas coisas e o destino dos mortos, como natureza em oposição à cultura. Ordem e caos são o yang e yin do símbolo taoísta, do famoso símbolo taoísta. Aquele tem duas serpentes. A ordem é o branco, o masculino, a serpente masculina, e o caos é o preto, que é a contraparte feminina. O ponto preto no branco e o branco no preto indica a possibilidade de transformação. Apenas quando as coisas parecem seguras, o desconhecido pode emergir, pode aparecer de maneira imprevisível, né, inesperadamente, e crescer, se tornar grande. Nos últimos parágrafos da introdução, ele fala sobre o título do livro, que demorou um tempo para ele escolher esse título. Ele fala também que as pessoas precisam de princípios ordenados. Nós exigimos, ou o sentido aqui é nós necessitamos de regras, de valores, sozinhos ou juntos. Nós requeremos ou nós necessitamos de rotina e tradição. Isso é ordem. Ordem pode se tornar excessiva, isso não é bom. Mas caos pode nos inundar e nós podemos submergir.
há uma linha entre ordem e caos. Isso é onde nós estamos simultaneamente estáveis suficientemente, explorando o suficiente, transformando o suficiente, reparando o suficiente, cooperando o suficiente. Isso é onde nós encontramos o significado que justifica a vida e seu inevitável sofrimento. Eu espero que essas regras e os ensaios que as acompanham possam ajudar pessoas a entender o que elas já sabem, que a alma do indivíduo eternamente anseia pelo heroísmo de um ser genuíno e que a disposição de tomar essa responsabilidade é idêntica à decisão de viver uma vida significativa. A regra 1 é intitulada Fique de pé com os ombros para trás. Essa expressão fique de pé com os ombros para trás, ela não é somente no sentido físico. Mais à frente eu falo sobre o que ele quer dizer com essa expressão, fique em pé com os ombros para trás. Logo no início da regra 1, ele vai falar sobre as lagostas, né? Sobre lagostas e território. Mais à frente ele vai falar também sobre como se dá o combate, como se dá a luta por território entre duas lagostas. Ele comenta aqui em muitos detalhes que a lagosta é um tipo de crustáceo que ele vive no fundo do mar, né? Ele caminha por sobre o fundo do mar e quando ele encontra um local que ele considera um bom abrigo, quando esse animal encontra esse local, se houver uma outra lagosta ocupando o território, eles acabam tendo um embate e ele vai mostrando como se dá essa luta, essa disputa por território e como as lagostas se comportam. No mundo animal há conflitos por território, há conflitos por comida. A gente muitas vezes tende a olhar a natureza com uma visão romântica, né? E que muitas coisas realmente na natureza são muito bonitas. Por exemplo, o canto dos passarinhos, que a gente tende a interpretar como sendo um canto, mas o termo correto seria vocalização. E no caso dos passarinhos, quando você faz uma pesquisa, você descobre que eles cantam, ou melhor dizendo, vocalizam, quando eles estão disputando um território, quando eles estão reivindicando o território, ou querendo comunicar ao outro que aquele território já pertence a eles. Então, eles também cantam para poder acasalar, para poder atrair uma fêmea. O canto deles não é simplesmente porque eles estão felizes ou porque eles querem mostrar o canto que eles cantam bonito. Tem um sentido prático ali. Então a gente vê, quando a gente faz uma pequena pesquisa, a gente vê que as coisas elas têm um propósito de ser. Se nós assistirmos um vídeo sobre como se dá uma caça entre os animais, as disputas territoriais, as brigas, né, os embates que muitas vezes são físicos, em alguns momentos são mais de postura, mas no caso das lagostas, por exemplo, elas tanto podem disputar território apenas demonstrando, através de movimentos, a superioridade delas, mas elas também podem partir para um nível mais, digamos, avançado, ou seja, onde o embate se dá fisicamente, causando danos naquele que perde a disputa. Outra coisa interessante está aqui na página 7. Ele diz aqui que uma lagosta vencedora, ou seja, aquela que numa disputa territorial venceu a disputa, ou aquela lagosta que já passou por várias disputas e que tem um histórico de vitórias, ela tem uma alta quantidade de serotonina, o que não ocorre com a lagosta perdedora. Ele vai descrevendo como funciona a química cerebral das lagostas, o comportamento delas, e a gente vai observando que, de certa forma, é muito semelhante com o que ocorre com os seres humanos. Ele diz que a lagosta que perde uma disputa territorial, o cérebro dela, nas palavras dele, basicamente se dissolve. Então, isso cresce como um novo e subordinado cérebro. Ou seja, é um cérebro mais apropriado à nova posição, ou seja, aquela posição mais baixa que aquela lagosta que antes ocupava uma posição alta, após perder
uma disputa, ela passa a ocupar uma posição mais baixa, ou seja, o que ganhou passa a ser o dominante naquela área. E não somente isso, a lagosta que passa a dominar também passa a ser motivo de disputa entre as fêmeas. As lagostas fêmeas passam a querer atrair o macho vencedor no caso, para acasalar com elas. Há uma certa semelhança, em outras palavras aqui, desse comportamento das lagostas com os seres humanos, como eu disse. Ele diz, por exemplo, na página 15, se você é um macho, você vai ter acesso preferencial aos melhores lugares para viver e as comidas de maior qualidade. Pessoas vão competir para fazer favores a você. Você vai ter oportunidade ilimitada para romance e contato sexual. Você é uma lagosta de sucesso. E as fêmeas mais desejáveis vão fazer filas e competir por sua atenção. Se você é fêmea, você tem acesso a muitos pretendentes de alta qualidade. Ou seja, se você tem um status alto, você também vai ter acesso a muitos pretendentes de alta qualidade, é o que ele descreve aqui. E com sua contraparte dominante masculina, você vai competir ferozmente, mesmo sem piedade, para manter ou melhorar sua posição na hierarquia do acasalamento feminino igualmente competitiva. Se você está num status baixo, por contraste, seja você macho ou fêmea, você não tem um lugar para viver, ou, digamos, não tem um lugar bom para viver. Sua comida é terrível, você tem condição física e mental pobre. Basicamente ele quer dizer que a pessoa que está no status social mais baixo, ela tem uma tendência maior a ficar doente, ela tem uma tendência maior a envelhecer mais rapidamente, morrer jovem, com poucos ou nenhum chorando por ela. A parte ancestral do seu cérebro, especializada em acessar a dominância, observa como você é tratado por outras pessoas. Com essa evidência, ela renderiza seu valor e atribui a você um status. Se você é julgado pelos seus pares como sendo de pouco valor, o contador restringe a disponibilidade de serotonina, o que faz você muito mais fisicamente e psicologicamente reativo a qualquer circunstância ou evento que talvez produza emoção, particularmente se ela é negativa. Você precisa dessa reatividade. Emergências são comuns na parte inferior e você deve estar preparado para sobreviver. Apesar dele descrever essas características de pessoas de status mais elevado e das pessoas de status mais baixo, claro que isso aqui não é uma coisa, digamos, fixa. Isso aqui, ele está tentando mostrar aqui que há uma certa semelhança entre a forma como as lagostas se organizam e a sociedade humana. A partir da página 17, ele vai dizer o seguinte: às vezes o problema de você estar numa situação complicada é porque você tem hábitos rotineiros bem ruins. Por exemplo, o hábito de dormir, né? O hábito de comer e de dormir errático pode interferir no funcionamento, na forma como o seu cérebro funciona, na química cerebral, ou no funcionamento total, né, do seu corpo. E aí, se você mantém esse comportamento, um comportamento errado de comer e de dormir, por exemplo, você vai gerar um ciclo de coisas ruins acontecendo no seu corpo. É por essa razão que a rotina é tão necessária. Ele já dá aqui a primeira dica. O ser humano necessita de rotina. Os atos da vida que nós repetimos a cada dia precisam ser automatizados. Esses hábitos, quando automatizados, de acordo com o autor aqui, Jordan Peterson, eles se tornam estáveis e eles deixam de ser complexos, eles acabam se tornando previsíveis e simples. O corpo se acostuma e aqueles hábitos, aqueles atos rotineiros se tornam mais fáceis para o corpo, né? O corpo se adapta e aí fica fácil, o corpo entende aquilo como uma coisa já previsível e funciona de maneira, digamos, ordenada, de maneira harmônica com esses hábitos. Outra dica que ele dá para você começar a melhorar o funcionamento do seu corpo é ter um horário
fixo para acordar. Você procurar acordar no mesmo horário todos os dias. Acordar num horário consistente é uma necessidade. A ansiedade e depressão não podem ser facilmente tratadas se a pessoa que está sofrendo desses problemas tem rotinas diárias imprevisíveis. Os sistemas que mediam as emoções negativas estão muito conectados a ritmos circadianos cíclicos. A próxima coisa que eu pergunto, no caso que ele pergunta aos pacientes dele, é a respeito do café da manhã. Ele fala aqui que aconselha os pacientes dele a tomarem um café da manhã rico em proteínas e em gordura assim que eles acordarem. E que não seja simplesmente carboidrato, sem açúcar. Ele diz aqui, se você comer no seu café da manhã simplesmente comidas que tenham muito carboidrato e açúcar, eles vão ser digeridos mais rapidamente e produzir um pico de açúcar e uma rápida descida, ou seja, eles são digeridos mais rápido, eles produzem uma quantidade de açúcar rápido também, mas essa quantidade de açúcar cai rapidamente também. Isso é porque pessoas ansiosas e depressivas já estão estressadas, particularmente se a vida delas não tem estado sob controle por um tempo. O corpo delas, portanto, está preparado para hipersecretar insulina, se elas se engajam numa atividade muito complexa e que exige muito delas. Então elas se tornam hipoglicêmicas e psicofisiologicamente instáveis durante todo o dia. O sistema delas não pode resetar até que elas durmam mais. Eu quero me concentrar aqui num tópico que a gente pode traduzir para o português como crescendo. O título original desse tópico da regra 1 é Rising Up. No parágrafo 2º desse tópico, aqui na página 23, Jordan Peterson diz que pessoas que geralmente sofrem bullying ou que são intimidadas com frequência, e claro, isso não é regra geral, há exceções, evidentemente, mas em muitos casos isso ocorre com elas porque elas não são capazes de reagir, elas não são capazes de dizer não a isso. Na página 24 ele diz assim, se você diz não antes de o ciclo de opressão, ou seja, muito cedo, quando isso está acontecendo logo no início, e você quer dizer exatamente o que você disse, ou seja, quando você diz não diante de uma situação de opressão, diz isso cedo e realmente quer dizer não, o que significa que o seu estado, a sua recusa é feita de uma maneira que não pode ser interpretada de outra forma, e você resiste, e você mantém o seu não. Então, o alcance da opressão, por parte do opressor, vai permanecer limitado. Quando pessoas ingênuas descobrem a capacidade de raiva dentro delas, elas ficam chocadas, às vezes severamente. Ele diz que quando esse momento em que pessoas assim, ingênuas e inofensivas, quando elas acordam e quando elas percebem dentro delas as sementes do mal e da monstruosidade, e percebem que elas também podem ser perigosas e até muito perigosas, quando elas percebem que existe dentro delas essa capacidade, o medo delas diminui. Elas desenvolvem mais respeito por elas mesmas. E então elas começam a resistir à opressão. Elas veem que elas têm a habilidade de resistir, porque elas são terríveis também. Elas percebem dentro delas que elas têm uma capacidade de fazer o mal também. Então, sabendo disso, percebendo isso, que dentro de cada ser humano existe sim a capacidade de fazer o mal, elas podem, com isso, perceber que elas também podem resistir a uma situação de opressão, ao invés de abaixar a cabeça e de ficar aceitando aquilo ali. Elas veem que elas podem e devem resistir porque elas começam a entender o quão genuinamente monstruosas elas vão se tornar caso elas alimentem o ressentimento, transformando isso nos mais destrutivos desejos. Daí ele vai falar uma coisa muito interessante sobre postura física. Se sua postura é pobre, por exemplo, se você cai, se é uma postura caída, ombros para frente arredondados, peito para dentro,
cabeça baixa, parecendo pequeno, derrotado e ineficaz, então você vai se sentir pequeno, você vai se sentir derrotado e ineficaz. As reações dos outros vão amplificar isso. Uma mera transformação de postura é insuficiente para mudar qualquer coisa que já está fixa. Claro, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que mudar sua postura física não é suficiente. Ela é uma forma, ela é uma das maneiras, mas ela não é suficiente para mudar uma coisa que está errada e que já foi fixada, que já se tornou um hábito. Se você é o número 10 na posição, então se colocando em pé e parecendo dominante, talvez somente atraia a atenção daqueles que querem te colocar para baixo, porque também tem isso, tem esse outro lado. Tanto se você é uma pessoa que tem uma postura de alguém fracassado, derrotado, e ele fala aqui que as pessoas vão te tratar como também pode acontecer a situação oposta. Você é uma pessoa que tem uma postura de dominante, uma postura de alguém que está bem, de alguém que é vencedor, e você pode acabar atraindo pessoas que na verdade podem querer te derrubar. E ele diz, mas se colocar de pé com seus ombros para trás não é somente algo que é físico, porque você não é somente um corpo, você é um espírito. Em outras palavras, você é uma psique, você é uma consciência. Estando em pé, se colocando de pé fisicamente, também implica e evoca e exige ficar de pé metafisicamente, ou seja, espiritualmente. Se colocar de pé significa voluntariamente aceitar o fardo de ser. Seu sistema nervoso responde de uma maneira inteiramente diferente quando você encara as demandas da vida voluntariamente. Ficar de pé com seus ombros para trás é aceitar a responsabilidade terrível da vida, com os olhos abertos. Isso significa adotar o fardo da vulnerabilidade autoconsciente e aceitar o fim do paraíso inconsciente da infância, onde a finitude e a mortalidade são apenas vagamente compreendidos. Atente cuidadosamente para a sua postura. Pare de se encolher e se encurvar. As últimas palavras dessa regra 1 são o título desse texto aqui que compõe a regra 1. Ponha-se de pé ou fique de pé com os seus ombros para trás. E assim finalizo aqui esse vídeo a respeito da regra 1. E no próximo vídeo eu vou conversar com vocês um pouco a respeito da regra 2. Vou procurar apresentar os principais pontos ou aqueles pontos que eu considerar mais interessantes de trazer aqui. E essa regra 2, ela é a seguinte: trate você mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.